Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Projeto de lei dos vereadores Jorge da Farmácia e Luiz Rossini inclui o Dia Municipal do Sistema Braille no calendário oficial do município. O vereador Paulo Galtério quer informações sobre o número de estabelecimentos comerciais e residenciais com ligação à rede pública de água em Campinas. O vereador Marcelo Silva apoia a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas para estender por 10 anos a redução da alíquota aos médicos do município. E no esporte, Guarani vem situando fora de casa e reassume a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. E hoje tem Ponte Preta, tem a vitória do Vôlei Renata, mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 10ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira agora a pauta completa. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei de autoria dos vereadores Ailton da Farmácia e Luiz Rossini, que trata da proteção de abelhas silvestres nativas da subfamília dos meliponíneos. Segundo a justificativa, essas abelhas são as sem ferrão importantes para a polinização das plantas nativas, estabilidade dos ecossistemas, sustentabilidade da agricultura e manutenção da vida. O projeto também veta o comércio de ninhos oriundos de locais de risco e prevê ainda que, se elas estiverem em redes elétricas, edificações com risco de desabamento, cavidades de árvores e muros, obriga que seja solicitado que especialistas na remoção, cadastrados no IBAMA, façam o resgate. Em turno único será analisado o projeto de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Acácia de Souzas. Ela realiza uma série de projetos promovendo campanhas beneficentes e contribuindo para o bem-estar, proteção, recuperação e ajustamento social de pessoas carentes. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede o título de cidadão emérito a José Maria Franco Bueno. Homenageado é campineiro e maçom, foi servidor público e aposentou-se pelo TRF da 3ª Região. Em primeira discussão está na pauta o projeto do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. O objetivo é aumentar o capital em 16 milhões de reais. O item 5 é a primeira discussão do projeto do vereador Fernando Mendes, que trata da aplicação de blindagem balística nas viaturas de emprego tático e de patrulhamento padrão da Guarda Municipal de Campinas. O projeto determina que, através de processo licitatório, as viaturas compradas ou locadas pela GM passem a ser blindadas. O item 6 é o turno único de discussão do projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede o diploma de honra ao mérito à Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas. A homenageada está instalada no mesmo prédio da Academia Campinense de Letras e tem 60 acadêmicos, entre músicos, escritores e artistas plásticos. E, por fim, será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça Carlos Marconato a Praça 8 do loteamento Jardim Botânico 2, que fica em Souzas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e Luiz Rossini, que inclui o Dia Municipal do Sistema Braille no calendário oficial do município. Na 9ª reunião ordinária, foi aprovada a proposta dos vereadores Jorge da Farmácia e Luiz Rossini, que cria o Dia do Braille em Campinas. A matéria, número 186 do ano passado, prevê a celebração anual sempre em 8 de abril. Jorge explicou como será feita essa comemoração. Nós vamos fazer várias políticas públicas, principalmente na prevenção da visão.
A matéria passa a fazer parte do calendário oficial do município assim que o prefeito sancionar. Ele tem 30 dias para assinar a lei que busca fortalecer o debate social acerca dos direitos da pessoa cega e sua plena integração na sociedade. Infelizmente, nem todas as pessoas conhecem e, às vezes, as pessoas que conhecem também acham que é para pessoa que não tem visão alguma, mas não é. Para as pessoas que têm baixa visão também é utilizado o Braille. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo. Com eles, é possível fazer letras, algarismos e sinais de pontuação. Chama-se Louis Braille, foi um francês em 1809. Ele, infelizmente, aos 3 anos de idade, ele teve um acidente e perfurou uma das vistas. Consequentemente, naquela época, ele pegou uma outra infecção no outro olho e ele acabou perdendo a visão total. Isso com 3 anos de idade. Aí, com 16 anos, ele conseguiu desenvolver esse método Braille. E hoje é utilizado no mundo inteiro. Então, sem sombra de dúvida alguma, eu acho que é um momento para nós divulgarmos esse trabalho que a Câmara Municipal faz de Campinas e determinar e disseminar o sistema Braille. O vereador Paulo Galtério quer saber a quantidade de estabelecimentos comerciais e residenciais com ligação de água no município de Campinas. Um requerimento do vereador Paulo Galtério pede informações da Prefeitura sobre o número de estabelecimentos comerciais e residenciais com ligação de água em Campinas. O parlamentar quer confrontar os números. A informação que eu pretendo com esse requerimento é a gente saber quais os tipos de ligações que nós temos na cidade de Campinas. Quantas residenciais, quantas comerciais e industriais. E eu quero confrontar essas ligações com a imunidade, porque hoje nós temos em Campinas 173 mil domicílios que não pagam conta de água. Na opinião do parlamentar, é necessário repensar os critérios para garantir a isenção no pagamento da tarifa de água na cidade. Então nós queremos saber o que está acontecendo, se realmente essas imunidades elas são corretas, se não são, para a gente poder ter um critério mais justo de equidade entre quem paga e quem tem isenção. Com o requerimento deferido no plenário, a Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15 para fornecer as respostas. O vereador Paulo Galtério diz que as informações serão úteis para acompanhar a real situação das isenções e se está havendo justiça nesses benefícios. É uma questão de equidade, é justiça tributária. Às vezes a pessoa ela não tem isenção, mas ela paga menos, né, do que o valor devido, ela está sendo beneficiada. Agora, será que essa pessoa realmente precisa desse benefício? Esse é o requerimento. Por meio de requerimento, o vereador Pedro Tourinho pede informações sobre as linhas de ônibus que dão acesso ao Instituto Federal de São Paulo, instalado no distrito do Campo Grande. O Instituto Federal de São Paulo é um centro de estudo que, segundo o vereador Pedro Tourinho, precisa de atenção. Campinas hoje tem um campus desse instituto que faz educação técnica e educação superior, federal, gratuita, de alta qualidade. Tem vários indicadores educacionais que revelam que os institutos federais são as melhores instituições educacionais desse país, né? E tem um campus novinho que foi instalado lá na região do Campo Grande. Eu, inclusive, tenho muito orgulho desse campus, porque no meu primeiro mandato aqui, nós fizemos uma comissão especial de estudos que ajudou a destravar as obras que estavam paradas, e aí a gente viu hoje aí esse instituto começando a funcionar. Ocorre que ele começa a funcionar, significa que ele precisa ter condições básicas de infraestrutura, iluminação, né? E, evidentemente, acesso, transporte, né? Instalado no distrito do Campo Grande, o Instituto Federal deve atender no futuro cerca de 1.500 estudantes. Mas para isso é preciso investir em transporte na região, segundo Pedro Tourinho. Por isso, no requerimento 550, o parlamentar pede informações sobre as linhas de ônibus que dão acesso ao local. O que nós queremos com esse requerimento é esclarecer precisamente, inclusive para informar a comunidade que não está tão bem informada, sobre quais são os ônibus, as linhas de ônibus que atendem esse ponto, que é um ponto onde, quando tiver todas as turmas implementadas no Instituto Federal, a gente vai ter 1.500 estudantes ali. Então, 1.500 estudantes dá um imenso fluxo de veículos, indo, voltando, saindo, entrando, de veículos e de pessoas, né, a maior parte das quais vai usar o transporte público. O que nós queremos, então, é deixar isso bem detalhado e garantir que
as linhas que servirem ao Instituto Federal estejam em condições adequadas de funcionamento, com ônibus adequados, em quantidade e horários adequados para atender as necessidades que vão surgir. O vereador aguarda o retorno do Executivo, que tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para enviar a resposta. Se por acaso as linhas se mostrarem insuficientes, junto com a comunidade estudantil e com a organização do Instituto Federal, nós vamos pleitear a INDEC e ao Poder Público para que sirva adequadamente, porque não é possível você ter uma instituição educacional tão prestigiosa numa região periférica da cidade, é um marco histórico em Campinas isso, e que não tenha um serviço de transporte que esteja à altura do que isso representa. O vereador Marcelo Silva fez uma moção de apoio às reivindicações da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Entenda o pedido. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas quer estender por 10 anos aos médicos do município a redução da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza de 5% para 2%. O vereador Marcelo Silva apoia a medida. Com o novo hospital, da rede que vai ser instalada na rodoviária antiga, foi concedido uma redução do ISS-QN, que é o imposto que o profissional, qualquer profissional que presta serviço no município de Campinas paga. E nós sabemos que o município de Campinas é extremamente caro e essa alíquota é de 5%. Então, o prefeito municipal ele concedeu uma redução de 5% para 2% dos médicos que forem credenciados a essa nova rede que vai ser instalada na antiga rodoviária. O parlamentar acredita que essa redução vai atender o princípio de igualdade, tratando todos os profissionais da classe da mesma forma, contribuindo para a saúde financeira dos médicos. Que essa redução seja estendida para todos os médicos, não somente privilegiar uma determinada categoria que é conveniada daquele hospital que vai ser instalado na antiga rodoviária. É uma pauta extremamente justa e por isso que eu estou apoiando. Mais uma vez, Campinas é uma cidade extremamente cara, O ISS-QN é de 5%. E isso, obviamente, atrapalha muito a vida aqui dos profissionais de medicina, dos advogados, enfim, é uma cidade muito cara. Então, essa reivindicação é justa, nós estamos apoiando para que realmente essa redução ela seja extensiva a todos os profissionais, os médicos da cidade de Campinas. Vamos para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta terça-feira. O vereador Fernando Mendes entregou o título de cidadão campineiro, tem quadro de saúde, quadro de educação, a vitória do Guarani, a vitória do Vôlei Renata e hoje é dia de Ponte Preta, não saia daí. Família Acolhedora surgiu na minha vida há muito tempo atrás. Eu liguei a TV e apareceu outra reportagem do Família Acolhedora. Eu falei, agora é minha vez. Bom, agora eu tenho que falar com a família, porque é uma decisão que todo mundo tem que abraçar. Todos eles, graças a Deus, super apoiaram. A gente passa a amar a partir do momento que sabe que a criança vai chegar. Sem saber como ela é, sem saber o rosto, nada. Nossa missão é fazer a diferença na vida deles todos os dias que eles estiverem com a gente. E que um dia eles vão. O choro da tua saudade é muito pequeno. Diante de tudo que você passou todos esses dias. Vale a pena. Vale a pena cada dia da sua vida. A gente ganha muito mais do que oferece para eles. É fazer o bem para o outro recebendo muito mais. Você vai ver que vale muito a pena. Muito a pena. O presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas convoca a audiência pública para o dia 10 de março, terça-feira, às 9h30 da manhã. Na ocasião, será a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 do Fundo Municipal de Saúde e relatório detalhado do quadrimestre anterior, também referente ao mesmo período. A audiência será na Sala Silvia Pascoal, o plenarinho, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas.
Tempo firme em Campinas nesta segunda-feira e para amanhã, na terça, o sol continua aparecendo, só que a nebulosidade aumenta à tarde e deve cair aquela famosa chuva de verão, uma pancada forte, mas bem rápida. A temperatura, ela sobe em relação à última semana, então o calor está de volta. Mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Na última semana, o vereador Fernando Mendes entregou o título de cidadã campineira a uma profissional que se dedica à educação na cidade. Confira como foi. A Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadã campineira a Margarete Perim, por iniciativa do vereador Fernando Mendes. Muitas vezes, a pessoa que participa de uma solenidade como essa, ela pensa que tão somente estamos entregando um documento que vai virar um quadro, que vai virar uma lembrança, mas é muito mais do que isso. O que fizemos, o que vamos fazer agora, é o reconhecimento pelo trabalho e vida de uma pessoa que, não sendo natural desse município, mesmo enfrentando todas as lutas e dificuldades, ajudou no crescimento da nossa cidade através do seu talento e do seu grande esforço na educação. Paranaense de Caraíma, homenageada, é pedagoga e trabalhou na área de educação de Campinas entre 1989 e 2015. De acordo com o vereador, Margarete, desde pequena, aprendeu a ser uma guerreira, pois ainda bebê, aos 8 meses, foi diagnosticada com paralisia infantil. Eu não tenho palavras, né? Nem sei se eu mereço tudo isso, mas vocês estão aqui, né? Então, eu só tenho que agradecer. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus, ao meu sobrinho Éder, porque foi assim, né? Eles sempre me cumprimentam no Dia dos Professores. E eu já estou aposentada há 4 anos, e mesmo assim, né, professora eu serei sempre. Aí ele falou assim: tia, eu estou aqui, né, andando com essa muleta, carrão, fisioterapeuta particular, né? Você teve ano que tomava 6 ônibus por dia para trabalhar, que eu dava aula no Estado e na Prefeitura. Aí ele falou: vou fazer isso para você. Falar o quê, né? E quando um perim coloca uma coisa na cabeça, vocês conhecem também a mim, né? Porque eu também, quem trabalhou comigo sabe como eu sou. No fim, Margarete foi homenageada pelas sobrinhas. Momento emocionante. E pelo sobrinho também. Eu queria falar que eu amo muito minha tia. Ela é minha tia. Eu amo muito ela e queria agradecer esse momento por tudo que ela me ajudou. Obrigado, tia. Hora de conferir as notícias de educação com a repórter Andréia Marques. Olá, hoje o quadro de Olho na Educação vai falar de um programa que acolhe os estudantes novos, quem está chegando agora. Só que quem faz isso são os alunos veteranos. Aqui comigo está a Jaqueline, que vai explicar para mim direitinho como é que funciona, Jaqueline, o projeto de vida. O projeto é um acolhimento, na verdade, é assim, ele já faz parte do programa Ensino Integral, né? É a primeira ação pedagógica que a gente exerce dentro do programa. E isso é feito de aluno para aluno. O aluno que já estuda na escola e ele recebe o aluno ingressante. E trabalha com vídeos, textos, dinâmicas, para com que o aluno possa entender assim o que é protagonismo juvenil, qual é o sonho dele, qual é o projeto de vida que ele quer, né? Como ele vai chegar até esse projeto de vida. E tudo isso é montado um portfólio para que seja inserido nas aulas de projeto de vida depois e seja trabalhado toda essa autoconfiança, essa empatia, os 4 pilares da educação: aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer. Esse aluno que está chegando agora, você falou que ele é acolhido, tem resultados positivos?
muitos resultados positivos. O aluno não pode entrar dentro da escola, por exemplo, se ele não passar pelo acolhimento, porque sem conhecer todo esse processo e como a escola trabalha, ele não se integraria na escola, porque aí ele entende as matérias que ele vai ter, para que servem aquelas matérias da parte diversificada, como ele vai ser protagonista, qual a responsabilidade que ele tem, o comprometimento que ele tem e o pertencimento dele do chão da escola, né? Então, é bastante importante esse movimento, essa ação pedagógica é muito importante para nós. Agora, os veteranos também são treinados. Eles passam por formações grandes aí, eles se dedicam muito. Na verdade, eles têm uma formação com professores, né? Professores que fazem um trabalho maravilhoso, falam sobre protagonismo, projeto de vida, os 4 pilares, falam sobre ética, sobre respeito, sobre a humildade, né? Sobre o trabalhar com o outro, colocar-se no lugar do outro, tudo. E aí eles, além da formação, eles vêm para montar tudo sozinhos. Eles vêm, eles fazem o treinamento, eles dão ideias, se dividem em grupos para acolher, né? Que a gente tem um número grande para acolher. E eles mesmo trocam as ideias, eles que constroem, assim, eles têm ideias brilhantes. Agora, eles até escutam mais o colega, né? Com certeza, eles aprendem realmente a trabalhar em grupo, né? Eles acham a ideia do outro, por exemplo, muito bom. No treinamento em janeiro, eles vieram e aí eles socializaram o que cada grupo tinha de ideia. E aí, eu posso usar a sua ideia, eu vou usar a sua ideia, tudo. Então é muito interessante porque eles acabam assim se tornando super amigos e um colaborando com o outro e colaborando com os ingressantes. Isso é muito interessante. Aprendem o valor da empatia, né? Com certeza. Tá certo, Jaqueline, muito obrigada aí pelas suas informações e eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau! Na semana dedicada à mulher, o quadro Saúde Agora traz como tema uma doença que acomete muitas mulheres, a endometriose. Nesta semana dedicada à mulher, o Saúde Agora traz informações sobre endometriose. De acordo com a Lei nº 14.985 de 2015, de autoria do vereador Carmo Luiz, Campinas tem a Semana Municipal de Combate à Endometriose. E nós vamos entender o que é essa endometriose através do conhecimento da ginecologista doutora Maia Tinos Moreno, que teve a sua formação e a especialização pela Unicamp. Doutora Maia, quando a gente fala em endometriose, muitas mulheres têm até medo por conta do desejo de engravidar e etc. Além das dores. Então, nós gostaríamos de entender o que é a endometriose. Bom, então na endometriose, as células que revestem o útero por dentro, que a gente chama de endométrio, elas vão parar em outros órgãos do corpo da mulher, principalmente no útero, no ovário, nas trompas, na vagina. E como elas são exatamente iguais às células uterinas, elas reagem da mesma forma ao ciclo menstrual, ou seja, durante a menstruação elas inflamam e sangram, gerando muita cólica, muita dor, às vezes um aumento do fluxo menstrual e muitas vezes uma dificuldade para engravidar. É por isso que, para todas as pacientes que têm uma cólica mais intensa, mais fora do comum, ou dor para ter relação, ou uma dor pélvica crônica, vale a pena conversar com o seu ginecologista e investigar através de alguns exames esse diagnóstico de endometriose. Ela é uma doença que pode e deve ser tratada. Quando tratada desde o início, ela minimiza os riscos do desenvolvimento da dor pélvica crônica e das dificuldades para engravidar. Existem várias formas de tratamento, para cada caso a gente acaba orientando um determinado tipo. A gente pode tratar muitas vezes com anticoncepcionais ou com tratamento hormonal, ou até mesmo com cirurgias. A gente queria entender também qual mulher está propensa a ter endometriose. Bom, todas as mulheres podem ter endometriose, algumas começam a apresentar os sintomas numa fase bem precoce da vida, então ainda na adolescência. A gente costuma falar aqui no consultório que ter um pouco de cólica é normal,
mas aquela cólica incapacitante que atrapalha nas atividades do dia a dia sempre merece ser investigada. Então, mesmo para as meninas jovens. Além disso, existe uma certa tendência familiar. Então, para aquelas pacientes que têm mães, irmãs, tias com endometriose e que também sentem os sintomas, também é importante que elas passem por uma avaliação médica. Agora, as adolescentes, elas costumam ter um pouco mais de cólica, mesmo aquelas que não têm endometriose, do que a mulher da fase adulta. Isso é um início da preparação do organismo da mulher, ele ainda está um pouco imaturo na questão hormonal, então elas podem sentir um pouco mais de cólica. Mas, repito, aquelas que têm uma cólica incapacitante sempre devem ser investigadas. No caso da mulher que quer engravidar e foi diagnosticada com endometriose, um tratamento poderia fazer com que essa gravidez acontecesse? Sim, com certeza. Então, para aquelas pacientes que têm uma doença mais avançada, que tem muitos órgãos atingidos, muitas vezes a gente prefere primeiro proceder com um tratamento da endometriose, às vezes um tratamento cirúrgico, para melhorar as chances dela engravidar ou de forma espontânea ou por tratamento. Mas muitas vezes o tratamento da endometriose melhora as chances dessa mulher conseguir engravidar. A orientação é não tomar remédios sem prescrição médica. Essa é uma regra de ouro, porque uma parte, como eu te falei, do tratamento da endometriose é um tratamento hormonal, mas a gente sabe que um tratamento hormonal não bem orientado pode trazer alguns riscos, o risco de trombose, que é uma coisa que tem se falado muito atualmente, então realmente o tratamento precisa ser sempre bem orientado. Doutora Maia, muito obrigada por estar conosco no Saúde Agora. Obrigada. Vamos balançar as redes no Campeonato Paulista. O Guarani vinha de 4 partidas sem vitória na competição. Vinha, porque a equipe saiu com a vitória de Itu. O ituano começou assustando, mas o goleiro bugrino Jefferson estava ligado. O paredão mostrou que não era noite de levar gol. E do outro lado, o ataque funcionou. Giovani fez jogada e tocou para Júnior Todinho. O goleiro Pegorari saiu do gol, se enrolou na frente do atacante. Aí é mais fácil, né? E esperto, colocou para o fundo das redes. 1-0 Guarani. Pouco depois, após cruzamento rasteiro, Giovani saiu na frente da zaga e mandou para o gol. O auxiliar viu impedimento. Na etapa final, aos 27 minutos, o garçom Giovani, dentro da área, viu mais uma vez Júnior Todinho, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. Fim de papo e segue o líder do grupo D, Ituano 0, Guarani 2. Uma vitória importantíssima de uma equipe que jogou bem. Foi a última partida do Guarani antes do derby, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Então chega com moral para esta partida, viu? E por falar em derby, hoje tem Ponte Preta, hein? A Macaca recebe o Bragantino às 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não vence há 5 partidas no torneio e está na zona de rebaixamento, entrou nesta rodada, então a vitória é fundamental. E amanhã a gente conta essa história de Ponte Preta e Bragantino. Vamos de vôlei agora, porque ontem o Renata venceu a equipe do América Mineiro no ginásio do Taquaral por 3-1. Continua na 5ª colocação, mas como o SESI perdeu o jogo ontem também, está a 2 pontos do 4º colocado. Na última rodada, o Renata precisa vencer a equipe de Itapetininga e torcer contra o SESI para chegar ao G4 da Superliga Masculina e ter a vantagem de jogar em casa nas oitavas de final. A gente vai atualizando aqui no Jornal Câmara Notícia também a Superliga de Vôlei. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 10ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao vivo, ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.